É interessante perceber, né, como a vida, né, dos discípulos de Jesus, né, com exceção de Judas, né, mudaram-se radicalmente, né? Antes, Pedro negando a Jesus, João querendo, né, que Deus mandasse fogo do céu e consumisse ali aquelas pessoas, mas quando Jesus, né, é levado aos céus, lá em Atos capítulo 1, né, e diz para eles, né, para que ficasse ali em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos do poder e que seriam testemunha. E isso se cumpriu na vida, né, desses discípulos. E a partir daquele momento, né, a vida deles nunca mais foram as mesmas, né? Antes negando, agora estando até mesmo pronto para morrer em prol do Senhor Jesus Cristo. E nesse texto que nós lemos, né, nós encontramos 4 tipos de atitudes, né, e que eu e você podemos ter, né, durante a nossa jornada aqui nesta terra, né? Mas o que significa atitude, né? Atitude é uma norma de procedimento que leva a um determinado comportamento e é a concretização de uma intenção ou propósito. De acordo com a psicologia, a atitude é um comportamento habitual que se verifica em circunstâncias diferentes. Então, como eu falei, aqui nós podemos encontrar, né, 4 tipos de atitude. E o primeiro tipo de atitude que nós encontramos aqui nesse texto é uma atitude de conformação, né, com os amigos daquele paralítico. É interessante que o texto diz que todos os dias aqueles amigos iam na casa dele, talvez, né, a Bíblia não diz qual é o nome dele aqui, mas se fosse José, por exemplo. E aí, José, já está pronto para ir lá para a Porta Formosa? E, não, estou pronto, vocês podem me levar. Então, aquilo era uma rotina na vida daqueles homens e na vida daquele homem que todos os dias eram colocados ali à porta do templo, né, chamada Formosa, mas de formosa sua vida não tinha nada. E muitas das vezes eu e você também podemos ter essa atitude de conformação, né, de vermos alguns amigos nossos, parentes nossos, vizinhos nossos, que vivem uma vida tão conturbada, uma vida tão distante de Deus, e nós podemos olhar, não, fulano não tem mais jeito, né? A vida de fulano não tem mais jeito, a vida do meu parente, do meu vizinho, né, do meu amigo, não tem mais jeito. E eu trabalhei com um homem, né, dos meus 12 até aos 18 anos, né, depois eu entrei para a vida militar, que ele era um patrão assim, muito grosso. Os irmãos não têm noção de tanta grosseria, né, que aquele homem fazia, né? Era uma oficina mecânica, e até mesmo os fregueses, né, que eram um amigo dele, ele tratava-se de forma estupidamente, né? Até mesmo com a esposa. Para os irmãos terem ideia, o irmão dele veio de Curitiba trabalhar com ele, não aguentou, voltou para Curitiba. O filho também não aguentou, foi procurar um outro tipo, né, de emprego. E eu fui o que durei mais tempo com ele lá na oficina, 6 anos, né? E ele era muito grosso. E hoje, quando você olha para aquele homem, né, só o seu, um homem totalmente transformado pelo poder de Deus, né? Você achava que não tinha solução para a vida dele, mas graças a Deus que ele foi alcançado pela graça e a misericórdia de Deus, e hoje, né, testemunha daquilo que Deus tem feito na vida dele. E mais interessante de tudo isso, que nós tínhamos um outro sócio desse seu, que trabalhava com a gente lá, Augusto, que também tinha uma vida totalmente desregrada, depravada, promiscuidade, né, de todos os lados. E Augustão, nem chamado de Augustão, ele ficou muito doente, né? Ficou muito doente. E quando você às vezes abordava, né, de Jesus, antes de ele ficar doente, ele não queria saber de Jesus, né? Então a gente estava sempre orando pela vida dele. E ele ficou doente, né, pegou câncer no intestino, e esse Alceu, né, foi lá na casa dele, né, nos últimos dias de vida dele. O seu Alceu foi lá e falou de Jesus para o Augustão, e o Augustão também se converteu, né? Se converteu nos últimos dias de vida ali, então pôde ser alcançado pela graça, pela misericórdia de Deus. Então, quem olhava para Augusto, para o Alceu, achava que não tinha, né, mais solução. Estavam conformados com a vida que aqueles homens estavam vivendo. Um outro exemplo, né, é o seu Etevaldo, hoje pastor Etevaldo. Ele trabalha na área da Cidade de Deus. Um homem que, se você falasse de Jesus para ele, ele era capaz de ele brigar com você na rua. Detestava crente. Não queria, né, nem ouvir falar de Jesus, de Bíblia, nada. E ele era muito voltado para negócio de rodas de samba, né, de pagode. E ele então conta que um dia ele estava numa dessas rodas de samba lá, e uma pessoa incorporou lá um espírito do mal na vida
daquele homem, e todo mundo ficou com medo, e pastor Etevaldo, né, hoje pastor Etevaldo, ele ficou olhando para aquele homem e agarrou, né, agarrou aquele homem endemoniado e falou: em nome do Jesus dos crentes, saia desse homem. E aquele homem ficou livre, né, ficou livre, e ele ficou tão assim espantado, né, com a atitude dele mesmo, que ele saiu dali chorando. E as pessoas: Etevaldo, onde é que você vai? Não quero mais saber disso não. Procurou uma igreja, se converteu e hoje é pastor. Então, é o poder de Deus, né, na vida das pessoas que muitas vezes a gente acha que não tem mais solução, que ficamos conformados com a vida das pessoas, quando na verdade tem solução. Há um ditado que a gente costuma dizer que pau que nasce torto, morre torto, né? Mas Jesus, ele era filho de carpinteiro, então ele pode sempre dar uma solução, né? Consertar, né, essas vidas tortas pelo grande amor que ele tem para com cada um de nós, né? E na Bíblia nós também vemos muitas pessoas que viviam à margem da sociedade e também tiveram suas vidas transformadas, né? Quem diria que a mulher, né, adúltera teria um encontro com Jesus ali, quando as pessoas queriam apedrejá-la, e se converteu. Quem diria que Paulo, que perseguia, que matava, que prendia os cristãos, né, achava que não tinha solução, mas também teve um encontro com Cristo e teve a sua vida transformada. Então, o primeiro tipo de atitude que nós encontramos nesse texto é a atitude de conformação. Então, não se conforme, né, de forma alguma com a vida que o seu parente, que o seu vizinho, que o seu amigo tem vivido. Esteja orando por ele, esteja intercedendo por ele, porque Deus pode transformar a vida daquele homem, daquela mulher. O segundo tipo de atitude que nós encontramos nesse texto é uma atitude de indiferença. O texto vai dizer que muitas pessoas passavam, né, ali, entravam ao templo para orar. A hora nona, né, era a hora que as pessoas iam orar, e também era a oração considerada de confissão de pecados, né? Então, viam aquele homem à porta do templo ali e simplesmente ignoravam, né, aquele homem. E quantas vezes, irmãos, nós também às vezes não agimos assim, né? Passamos pelas pessoas na rua, pessoas precisando talvez de uma palavra de consolo, né, de ajuda, e muitas vezes nós simplesmente ignoramos, né? Às vezes estamos na nossa correria do dia a dia que nem prestamos atenção. É claro que hoje em dia está muito difícil, né, para você sair ajudando todo mundo. Infelizmente, tem muitas pessoas que são aproveitadoras, né, que se aproveitam da situação e você não pode, né, estar aí. Às vezes você até quer ajudar, mas você vê que aquela pessoa está, né, embromando ali, se aproveitando da situação. Tivemos já várias experiências de pessoas que vieram aqui na igreja pedindo ajuda, e nós até ajudamos, e tinha, às vezes, que você observava que realmente eram pessoas golpistas, né? E, infelizmente, você acabava não ajudando. Mas que não sejamos indiferentes à necessidade das pessoas que estão à nossa volta. Pode ser, como eu falei, né, um parente, um vizinho, um amigo de trabalho, em que talvez precise de uma oração, de uma palavra de conforto, uma palavra, né, de incentivo, e que nós não sejamos, né, indiferentes à necessidade, né, dessas pessoas. A palavra de Deus vai dizer que aquele que sabe fazer o bem e não faz, né, comete pecado. Então, não sejamos indiferentes às necessidades dos nossos parentes, amigos, irmãos em Cristo, e também com aqueles que percebemos que, mesmo que não conhecendo, né, precisam de ajuda. Não podemos, né, de forma alguma, fechar os nossos olhos à necessidade das pessoas. Então, primeiro tipo de atitude, atitude de conformação. Segundo tipo de atitude, atitude de indiferença. O terceiro tipo de atitude é atitude de religiosidade, né? Muitas pessoas, como eu falei, passavam, né, entravam no templo ali para confessar os seus pecados, para orarem, mas era apenas cumprindo um ritual, né? Com certeza, alguma delas, quando saíam dali, voltavam à sua vida, né, de sem compromisso com Deus, talvez o marido maltratando a esposa, talvez a esposa maltratando, né, o esposo e os filhos, e aí por diante. E tem pessoas que só têm, né, a aparência de cristão, que só tem um rótulo, né, uma capa, que colocam apenas aos domingos, talvez às quarta-feira, talvez às terça-feira também, quando estamos aqui, mas durante a semana, né, são pessoas completamente, né, que não vivem aquilo que realmente aparentam, né, ser, né, apenas uma religiosidade. Vivem um verdadeiro, ou melhor, vivamos, né, o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus Cristo durante toda a nossa vida, não somente aqui às quarta-feiras, às terça-feira, aos domingos, mas que toda a nossa caminhada aqui na nossa
jornada, né, como eu falei no início, aqui neste mundo, nós venhamos realmente a viver o verdadeiro evangelho, não apenas carregarmos o rótulo, né, de crente. Não, ali vai um crente, ali vai uma crente, né, durante os domingos, quando a gente vem para a igreja, as pessoas estão nos observando, mas segunda-feira, né, será que vamos manter a nossa mesma atitude aos domingos, ou esquecemos daquilo que aprendemos no dia de domingo, através das mensagens que temos ouvido, e vivemos uma vida, né, que realmente desagrada o coração de Deus? Então, viva o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo, né, amando, né, respeitando, sendo um bom exemplo, né, para aqueles que estão nos observando. D.L. Moody, né, que foi um homem, ele era sapateiro, ele ouvia, né, a sua mensagem ali, consertando os seus sapatos, e ele falou que, ouvindo, né, uma mensagem de um pregador, aquele pregador falou, né, que Deus poderia fazer muito através de uma vida totalmente dedicada a Ele. E Moody então falou, eu quero ser essa pessoa. E a história vai dizer que durante a sua vida, né, aqui nesta terra, ele levou mais de 6.000 pessoas aos pés do Senhor Jesus Cristo. E Moody vai dizer o seguinte, de 100 homens, um lerá a Bíblia, 99 lerá, né, o cristão. Não é por acaso que somos considerados por Deus cartas vivas, conhecidas e lidas por todos os homens, 2 Coríntios 3:2. Então, as pessoas estão nos observando. Então, não vamos ver uma vida apenas, né, de aparência, apenas demonstrar que somos religiosos. Não, vamos demonstrar que realmente somos crentes no Senhor Jesus Cristo. Então, recapitulando, primeira atitude, atitude de conformação. Segunda atitude, atitude de indiferença. Terceira atitude, né, atitude de religiosidade. E o quarto tipo de atitude que encontramos nesse texto é atitude de transformação, né? Pedro e João, quando vão adentrar a Porta Formosa, né, e aquele mendigo, aquele coxo ali à beira da Porta Formosa, né, esperando receber, né, alguma esmola, alguma moeda, então Pedro vai dizer para ele, né, olha para nós, né, olha para nós. E quando as pessoas olham para mim, quando as pessoas olham para você, né, o que elas veem, né, o que elas esperam, né, de cada um de nós. As pessoas que estão à nossa volta esperam sempre algo de bom, né, de melhor do cristão, seja uma palavra de conforto, de consolo, uma oração, uma orientação, mas para que isso aconteça, é preciso que você esteja em comunhão com Deus, tendo uma vida de oração, ler a sua Bíblia, e se assim fizer, com certeza, será uma bênção na vida de outra pessoa. Pedro e João eram pessoas simples como eu e você, homens até considerados indoutos, mas o que fez toda a diferença é que eles haviam estado com Jesus e estavam dispostos a morrer em prol do Evangelho, que salva, que cura, que transforma, o que preciso fosse. Quando foram proibidos de falar em Jesus, responderam que não poderiam deixar de falar do que tinham visto e ouvido. Então, olha para nós. E quando aquele homem olha para Pedro e João, né, eles disseram, né, nós não temos nem prata nem ouro, mas o que nós temos, né, isso nós te damos, né, em nome de Jesus, né, levanta e anda, né, e Pedro dá a mão àquele homem e ele se levanta, dá um salto louvando a Deus. Um dia, eu e você também tivemos um encontro com Jesus, e Ele espera, né, e deseja de cada um de nós, é que sejamos agentes transformadores, assim como aquele homem coxo, o qual fora curado por Deus por meio de Pedro e João. A sociedade está doente e precisa olhar para nós cristãos e perceber a essência, mais do que tagarelice, amor mais do que julgamento, poder do Espírito ao invés de palavras persuasivas. Somente desta forma, aqueles contaminados pela doença do mundanismo serão curados e saltarão e louvarão a Deus. Então, que sejamos agentes transformadores. Olha para nós, né? Foi o que Pedro e João disseram. Há um texto na Bíblia muito interessante, né? Quando Jesus vai para uma certa cidade e estava com fome, né? E ele olha para uma figueira e aquela figueira só tinha folha, né? E Jesus então dá uma ordem ali naquela figueira para que ela nunca mais, né, produzisse frutos. E depois, quando os discípulos voltaram, né, da onde eles haviam ido, eles olharam e lembraram, né, da figueira que estava totalmente seca.
né, não ia mais produzir frutos. Então, quando as pessoas olham para nós, o que elas encontram? Apenas folhas? Ou será que podem ver os frutos, né, do Espírito Santo, como diz lá em Gálatas capítulo 5? Então, que a nossa vida, durante a nossa caminhada aqui, a nossa jornada nesta terra, que nós possamos ser agentes transformadores, porque é isso que o mundo espera de cada um de nós, né? Que nós possamos ser agentes transformadores, abençoando, consolando, confortando e não perdendo as oportunidades, porque com certeza, não todos os dias, ou talvez todos os dias, né, mas com certeza durante a semana, Deus coloca pessoas diante de nós para nós estarmos abençoando e que não sejamos, né, não tenhamos atitudes apenas de indiferença. Não, isso aí não é problema meu, né? Deixa ele se virar sozinho. Que não sejamos indiferentes à necessidade daqueles que estão à nossa volta. Se você pode ajudar, ajude. Que não tenhamos capa de religiosidade, mas que sejamos verdadeiros cristãos no Senhor Jesus Cristo. E, acima de tudo, que sejamos agentes transformadores, porque a Bíblia vai dizer que nós somos sal da terra e luz do mundo. E o mundo está sempre nos observando, esperando sempre algo de melhor, e o melhor que nós temos é Jesus Cristo em nossa vida, que nos salvou, que nos transformou e que tem nos abençoado todos os dias, e que através dessas bênçãos que nós temos recebido, nós possamos também abençoar aqueles que estão à nossa volta, e que Deus nos abençoe.